para adoçar inúmeras receitas de sucos, chás, cafés, bolos e doces. Existem diversos tipos de açúcares e adoçantes. O mais usado pelos brasileiros é o refinado. Mas também existem opções mais naturais ou mais artificiais. As principais diferenças entre os açúcares podem estar em seu sabor, cor e composição nutricional. Eles são todos ricos em calorias e têm o poder de aumentar rapidamente os níveis de glicose no sangue. Portanto, independentemente do processo de produção, o açúcar deve ser usado com moderação. Afirma que consumir muito açúcar diariamente pode contribuir para o desenvolvimento de obesidade, diabetes e outras doenças crônicas, principalmente em pessoas com fatores de risco cardiovascular. Por isso, recomenda-se o uso moderado no preparo das refeições, sempre procurando manter os alimentos saborosos, mas nutricionalmente equilibrados. Veja alguns tipos de açúcar que temos, depois faça a escolha mais saudável. Açúcar mascavo. É açúcar bruto, escuro e úmido. É extraído após o cozimento do caldo de cana. Por não passar pelo processo de refino, retém sais minerais como cálcio, ferro, magnésio e potássio. Tem um sabor semelhante ao caldo de cana-de-açúcar. Para comparação, difere do açúcar de mesa principalmente pela cor, sabor característico e maior teor de nutrientes. Açúcar demerara. É extraído diretamente do melado de cana. Possui cristais úmidos e transparentes e uma cor mais clara que o açúcar mascavo e não passa por processos de lavagem ou processo de purificação e não contém aditivos químicos. Como o açúcar mascavo, possui maiores quantidades de sais minerais do que o açúcar refinado. Açúcar granulado. É embranquiçado e consiste em cristais grandes e transparentes. Durante a produção, o caldo de cana é purificado, evaporado, cristalizado, centrifugado e seco. A partir dele, são feitos o açúcar refinado e o açúcar de confeitaria. Embora seja um pouco menos processado que os dois anteriores, não apresenta vantagens em termos de teor de sal mineral. Açúcar refinado. O processo de produção deste composto começa com a dissolução do açúcar cristalino, que passa pelas etapas de clarificação e filtração. O refinamento remove vitaminas e minerais, deixando apenas a sacarose. Açúcar de coco. Obtido a partir do líquido da flor de cocô, é um substituto do açúcar de cana e não pode ser refinado ou adulterado. Além disso, não contém conservantes. O açúcar de coco é rico em potássio, magnésio, zinco e ferro, e é uma fonte natural de vitaminas B1, B2, B3 e B6. Tem baixo índice glicêmico e é digerido mais lentamente. Açúcar light. Também conhecido como açúcar fit ou açúcar magro. O açúcar light é uma mistura de açúcar refinado comum com adoçantes artificiais, como sucralose, ciclamato de sódio ou sacarina sódica. Xilitol. O xilitol é obtido a partir da fibra de frutas, vegetais e cogumelos. Acredita-se que seja até 40% menos calórico que o açúcar comum, tendo um poder adoçante semelhante. Por outro lado, o consumo excessivo pode causar desconforto intestinal, flatulência, diarreia e irritação intestinal. Stevia. A stevia, que é obtida de uma planta chamada Stevia rebaudiana. O stevia é um ótimo adoçante para os diabéticos, já que ele não contém açúcar, assim não é preciso se preocupar com picos de açúcar no sangue. Apesar de não causar efeitos colaterais, o consumo excessivo já foi associado a um possível maior risco de ganho de peso, doenças cardíacas e outros problemas de saúde. O açúcar de beterraba é obtido a partir da calda e durante seu processo não se perde grande parte de seus nutrientes, retendo mais valor nutricional, e outra vantagem desse açúcar é ter baixo índice glicêmico. Se gostou das informações, deixe sua opinião e seu joinha para mim.